Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma questão da UCA, né? Questão 19. Essa questão tem um modelo bem interessante, vai falar e o tema dessa função é função quadrática, né? E vai envolver a ideia de máximos e mínimos, né? Esse tema aí ele é bem recorrente, né? E é importante que a gente preste bastante atenção, porque ele se repete em alguns outros modelos de questões aí que poderão aparecer, tá certo? Então ele fala o seguinte, ó, sejam x e y números reais tais que 3x menos y é igual a 4, né? Então vamos colocar aqui a nossa primeira informação, que ele diz o seguinte, né? 3x menos y é igual a 4, beleza? Vamos trabalhar com isso. Ele pede a soma de x mais y, sabendo que o produto x vezes y é o menor possível, tá bom? Então eu sei isso, né, que 3x menos y é igual a 4, e eu quero saber quanto equivale x mais y, né? Só que detalhe, o que acontece aqui? Acontece que quando a gente pegar, né, o número x vezes y, ou seja, o produto, esse resultado aqui, ele tem que ser o mínimo, né? Beleza? O menor possível. Beleza? O menor valor que essa multiplicação pode assumir. Ok? Então nós podemos pensar aqui nesse x vezes y como se fosse uma função, né? Então vamos pensar aí nesse x vezes y como sendo uma função. Inicialmente uma função de duas variáveis, né? Dependendo de x e y. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou ter, né, o mínimo aí sendo, por exemplo, uma função que depende de x e y, né, que é justamente o produto x vezes y. Só que essa função de x e y eu posso transformar ela numa função de uma variável. Como assim de uma variável? Por quê? Porque eu sei, né, eu sei que 3x menos y é igual a 4, tá certo? Então eu sei de certeza, né, que a partir disso, o que acontece? Eu sei que o y é igual a 3x menos 4. Então o que eu posso fazer? Eu posso, no lugar do y, colocar 3x menos 4, né, na verdade, perdão, 3x menos 4. E isso vai gerar uma função dependendo apenas de uma variável, que é a variável x, tá bom? Então olha só, o que acontece a partir dessas informações? Acontece que isso daqui vai nos gerar uma função que é a função mínimo, vou chamar de g de x, que depende apenas do x, né? Porque o x já está aqui e o y, né? A gente sabe que o y é 3x menos 4, certo? Beleza. Ou seja, essa função aqui, né, a gente pode distribuir, né, aqui podemos fazer uma distributiva e vamos encontrar o seguinte: nós vamos encontrar que a função que nos dá o mínimo é a função g de x igual a 3x ao quadrado menos 4x, tá certo? Aí beleza, o que é que isso significa? Percebam que aqui nós temos uma função quadrática, né? Nós temos uma função quadrática com cavidade voltada para cima, porque o a é positivo, o a vale 3, né? Então esse carinha aqui gera pra gente uma função, né? Uma parábola voltada para cima. Aí o que acontece quando uma parábola é voltada para cima? Ela possui o que a gente chama aqui de valor mínimo, né? Beleza? Ela possui o que a gente chama de valor mínimo, certo? E para encontrar o valor mínimo dessa função, basta nós calcularmos o x do vértice, né? Então nós temos que o x do vértice é encontrado a partir da regra menos b sobre 2a. Se nós aplicarmos essa regra aí, nós vamos encontrar o possível valor do x, né? O valor do x para que a função x vezes y, que no caso se tornou 3x quadrado menos 4x, tenha o valor mínimo. Aí então vamos lá, né? Aqui
o nosso b nessa situação é menos 4, né? Então vai ficar menos 4 dividido para 2 vezes 3. Então aqui eu vou ficar como resultado menos com menos mais, né? 4 sobre 6. Posso simplificar aqui por 2, né? Então eu vou ficar com 2 terços, tá certo? Encontrei aqui o valor do x, beleza? Só que ele não quer o valor do x, ele quer qual é o resultado da soma, né? Qual é o resultado da soma x mais y, certo? Aí nós já encontramos quem é o nosso x. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou apagar aqui para poder ficar melhor. Aí a gente deixar algumas informações gravadas aqui na nossa memória, né? Tô apagando aqui as funções, né? Aí o que acontece? Nós já descobrimos que o x deve ser 2 terços. E a partir disso eu vou encontrar o y agora, né? A partir disso eu vou achar o y. Para achar o y é mais fácil porque a gente já tem a equação 3x menos y igual a 4, né? Nós já temos aqui a equação, né? 3x menos y igual a 4. E eu já encontrei o valor do x para que a função tenha o menor valor possível, né? Então basta encontrar agora o valor do y. No lugar do x eu vou colocar 2 terços, que foi o valor do x do vértice que nós encontramos. Ele tem que ser 2 terços, certo? Menos o y tem que dar 4. Ou seja, aqui 3 cancela com esse 3, vai ficar 2 menos y é igual a 4. Então isso implica, né, que o y é igual a 2 menos 4, que é igual a menos 2. Pronto, esse aqui é o valor do nosso y, certo? Então achei que o x tem que ser 2 terços e o y tem que ser menos 2, certo? Então agora ficou fácil, agora é só fazer a soma, né? Agora é só fazer a soma de menos 2 mais 2 terços, tá certo? Aqui a gente sabe que vai ficar 3 embaixo, né? 3 vezes 2, 6, com menos aqui vai ficar menos 6, menos 6 mais 2, né? Então aqui nós vamos ficar com menos 4 terços, certo? Então essa é a nossa resposta. Resposta correta, item D, né? Possivelmente quando ele falar nas questões falar de menor valor possível, numa situação desse tipo, você vai conseguir chegar aí numa função de segundo grau, né? Então quando trabalhamos com funções de segundo grau, nós podemos encontrar situações que envolvem menor valor possível ou maior valor possível. E sempre a gente relaciona nessa situação o vértice da parábola, né? Então aí vai depender de como vai estar organizada a sua equação, a sua função, para saber se o problema é de mínimo ou de máximo. Nesse caso aqui era um problema de mínimo, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro e até a próxima.